Salve, salve, bilionários. Prazer, me chamo Gabriel e venho convidá-lo para acompanhar a série Empreendendo do Zero. Uma série do canal Bora Pra Prática, a qual documenta a minha jornada empreendedora desde seu início, mostrando todos os nossos resultados, avanços e deslizes. Ficou interessado nesse conteúdo? Primeiro link da descrição. O pessoal tava comentando aqui também da tal da cidade do Bitcoin, que o Nayib Bukele, que se auto-intitula no seu perfil do Twitter como CEO de El Salvador, né? Então é um presidente muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele foi o cara até que tornou o Bitcoin uma das moedas oficiais de El Salvador, a outra era o dólar, e isso até mostra. Ele topou isso porque eles destruíram a moeda lá antes. A moeda na mão do governo não deu certo, pegou o dólar, que em si ele perde valor de maneira mais lenta, mas ainda perde. A inflação dos Estados Unidos está em 6%, né? Agora com o Biden, não sei não, cara. Toda semana é um pacote novo de não sei quantos trilhões de dólares aí. Pois, nem dá para saber o quanto já foi criado, porque é tanta notícia de nova iniciativa de criação que é bizarro, né? Tem que ficar de olho nos dados lá do Banco Central Americano, do Fed. Para eles é altíssimo. 6% para nós ainda é ok. Ainda é ok. É acima da meta, mas ainda é ok. Só que o Nayib Bukele... a gente é cara de pau. A nossa meta é mais baixa que isso. A nossa meta esse ano era de 3,75 com tolerância de 1,5 para cima e para baixo. Então, 1,5 é uns 40% de tolerância, né? É bem tolerante essa meta. Só que a gente não só bateu a meta, a gente dobrou. A gente dobrou. Bater a meta era ficar abaixo, tá, gente? É uma brincadeira com a frase da Dilma. Mas voltando a El Salvador, ele anunciou que quer fazer a cidade do Bitcoin. O que seria essa cidade? Ele falou que não teria imposto, mas não é bem isso. Só vai ter um imposto só, né? É que é um imposto pequeno perto do que tem no mundo. Sobre valor agregado. Só que a cidade em si, a energia viria de um vulcão. Iriam usar essa energia limpa, geotérmica, para minerar Bitcoin. E o ponto interessante, ele queria financiar a criação da cidade através da emissão de dívida. Parte da dívida, ele emitiria a dívida para pagar em moeda fiduciária, né? Em dólar. Parte desse dinheiro da dívida ele pegaria para fazer a cidade e outra parte ele compraria tudo em Bitcoin. Caramba, bicho. É uma experiência bacana. Eu estou muito entusiasmado com isso. Se vai dar certo ou não vai, eu não sei. Pois é. Mas que eu também pareceu uma coisa interessante. Eu gostei muito da experiência lá em El Salvador, porque justamente eu acho que ainda a grande dificuldade são as pessoas entenderem o que é o Bitcoin, né? Aprenderem a usar, né? Essa coisa de a gente estar acostumado a tratar dinheiro da mesma forma, precisa de alguma coisa para você ser forçado a mudar a forma de tratar o dinheiro, né? Então, eu acho que a experiência de lá é interessante nesse aspecto. Mas não vai ser só sucesso, não. Você sabe, né? Teve problema de fraude lá também, né? Igual teve o Pix aqui no Brasil. O pessoal dando golpe, né? Chegava pro cara e fala, igual o Pix, bota os seus dados aqui para me fazer não sei o que lá, e o cara botava os dados e roubava a carteira Bitcoin do outro, esse tipo de coisa. É problema de educação ainda. Exatamente, o pessoal não conhece. O pessoal não sabe que deu as chaves, o Bitcoin não é mais dele. Mas isso é um problema que tende a ser superado, porque vários dos golpes que a gente tem no Brasil não são golpes assim, o hacker foi lá e pegou meu dinheiro. É engenharia social, pô, é o cara se passando por alguém, clonando o WhatsApp e mandando... Exatamente. É que o pessoal confia muito. E Peter, outras perguntas aqui sobre essa questão do anarcocapitalismo. O Malu até citou, por exemplo, o Rio de Janeiro, as favelas, e esse é um ponto que me traz uma ressalva ainda quanto à ideia de ser aplicável na prática, que é o seguinte: eu fui militar durante 11 anos, e no tempo que eu fiquei no exército, eu fiquei na brigada paraquedista, e toda hora que tinha alguma coisa no Rio de Janeiro, era a primeira tropa a ser acionada. Quando eu estava lá, teve a ocupação da Maré. O irmão da Malu até participou dessa ocupação. E lá eles paravam pessoas, né, para checar a documentação, e você tinha um cara de 20 anos que não tinha identidade, a moto não tinha documento, então era um pessoal que vivia totalmente alheio... Libertário de verdade. Exato, ao Estado. Não tinha Estado na favela. Então dá pra gente falar que uma sociedade anarcocapitalista. Não dá pelo seguinte, porque como não tinha Estado, surgia um Estado lá dentro, uma máfia, que era até pior, era mais barata, mas era até pior em termos de fornecimento de justiça, de segurança, do que o Estado em si. Você não acha que se não tiver Estado, a gente tende a ter o surgimento de máfias que vão criar um novo Estado? Não, mas aí que tá. Esse é o meu ponto. Eu acho que na situação atual, com custo de transação, sempre vai surgir uma máfia. Sempre vai surgir um Estado se tornando a máfia. A questão toda é justamente a minha expectativa é que com a tecnologia, com o barateamento cada vez maior do custo de transação, chega num ponto que não adianta. Mesmo esse cara que tenta, e eles vão tentar, sempre vão tentar, é uma coisa que sempre dá, sempre tem interesse do pessoal, né? Ele não vai conseguir ter, não vai ser economicamente viável você ter um Estado, né?
Então, eu acredito que sim, é uma tendência natural, o vácuo do poder que eles chamam, né? Se você não tem um Estado, vácuo de poder. o pessoal vai lá e faz, né? E veja, o anarcocapitalismo não tem nada contra poder, tá? Tem contra poder coercitivo. Sim. Você ter uma estrutura de poder, você assinou um contrato com alguém, né? Trabalha para alguém, esse tipo de coisa, não tem problema nenhum, é natural. A sociedade humana ela se organiza dessa forma. A questão toda é o poder coercitivo, o poder que, olha, você vai me obedecer, então eu vou te botar na cadeia, eu vou te dar chibatada ou coisa desse gênero. Isso aqui não pode, que é o que o Estado faz. Em última análise, não obedeceu, vai para a cadeia. Então é o que eu falo para você, eu não tenho dúvida que neste momento atual, hoje, por exemplo, quando falta Estado em algum lugar, ou se, digamos, o governo brasileiro sumir, acabar, fatalmente ou a gente vai ser invadido por um outro país, ou vai surgir máfias locais. É mais um motivo pelo qual uma revolução na força bruta não resolveria. Mas, como eu disse, a expectativa é que a tecnologia vai avançando a tal ponto que isso se torne uma coisa natural. O Estado vai virar uma coisa meio uma igreja católica. Você, se quiser obedecer, você obedece. Se não quiser, meu amigo, você não obedece, não. Mas isso você acha que vai acontecer com o avanço da tecnologia? Hoje ainda não teria como isso acontecer. A gente já está perto disso. A minha impressão é que a gente está perto disso. O que falta mais é a questão cultural, é as pessoas se darem conta do quanto elas têm poder de resolver as coisas sem precisar do Estado. Muita gente ainda enxerga muita utilidade no Estado, então não teria por que o pessoal parar de usar, né? Exato. Enquanto tiver gente que acha que o Estado resolve o problema dele ou resolve as coisas dele, o Estado vai estar lá. A questão toda é, cada vez mais as pessoas percebem que não resolve, atrapalha cada vez mais. E aí, cada vez que uma pessoa ela deixa de acreditar no Estado, ela diminui o poder do Estado, porque por mais que o Estado pode forçar ela, pode usar força contra ela, pode, mas isso é caro pra caramba, não tem jeito. Se a pessoa abandonou o Estado, já era. A tendência é cada vez mais o Estado ficar menos importante na sociedade, né? Vamos ver, gente. Isso daí, assim, eu não tenho bola de cristal, não, né? É a visão que eu tenho de mundo aí com essa teoria do Coase e coisa e tal. Eu acho que esse seria o caminho para onde a gente tenderia num futuro aí, não muito distante. Bom, voltando à minha visão, né? Eu sou liberal. Eu queria que você explicasse, na visão do anarcocapitalista, qual o problema do liberalismo em si. Porque dizem lá que o liberalismo ele carrega a semente da sua própria destruição. Bom, isso é conhecido, é o problema dos Estados Unidos, pô. Os Estados Unidos, aliás, se tem um belo exemplo hoje, né, por acaso. Se tem uma revolução que deu certo, foi a Revolução Americana. A Revolução Americana, se você parar para pensar, foi uma revolução, eles se revoltaram contra os ingleses e coisa e tal, e constituíram um país mais livre, de fato, né, do que o que eles tinham. Né? E realmente foi um país minarquista, praticamente. Ele tinha... Explica esse termo minarquista, talvez as pessoas não conheçam. Então, minarquista é aquela ideia do Estado mínimo, né? De você ter um Estado que cuida da menor número de coisas possíveis. Dentro daquela ideia de que o Estado é uma coisa ruim, mas é uma coisa ruim necessária, então vamos ter ele no mínimo de coisas que você precisa. É mais ou menos o que eu acredito, eu acho. Então e os Estados Unidos começou assim, né? O governo americano começou dessa forma. Você tinha as 13 colônias ali, a Constituição dele é um negócio desse tamanhozinho, que está até hoje, é impressionante realmente. Só que, repara, né? É o que acontece, o que a gente fala que é o problema do minarquismo, é que ele tende a crescer, todo governo tende a crescer. Porque toda eleição que você tem, o candidato que promete mais ganha. Então, no final das contas, não tem jeito, por mais que você... não, mas vamos botar freios e contrapesos, vamos botar uma lei de responsabilidade fiscal. Mas, meu amigo, dentro do governo, o interesse do governo é sempre crescer. E se ele cresce, ele tem que arrecadar mais. Arrecadar mais, ele... Exatamente. É o que eu falo, o pessoal às vezes fala que não tem um deep state brasileiro. Não, eu não acredito que tenha o deep state no sentido de uma organização interna de pessoas que ficam com um Estado paralelo. Eu não acredito nisso. O que eu acho que existe um grupo de pessoas, assim, todo funcionário público ali de cargo de chefia que tem ali, que chefia uma área do governo, ele tem interesse de aumentar o poder dele. Se ele aumentar o poder dele, ele ganha mais, ele tem mais poder, ele tem mais influência. Então, cada funcionário público ali quer ampliar o lugar dele ali. Então, no final das contas, o governo acaba tendo uma pressão enorme no sentido de crescer. É isso que o pessoal enxerga como deep state. É um interesse do Estado enorme, mesmo que, não importa quem é o presidente, quem é o deputado, quem você elegeu, quem é o STF, não importa. O interesse do Estado é sempre crescer, sempre aumentar de tamanho. E é o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos começou com uma minarquia, hoje em dia a gente está vendo aí pacote de $1 trilhão toda semana, para nem sei mais o que eles estão fazendo no pacote lá. Também não...
Eu não Não, entendo. O que eles fazem lá com o dinheiro hoje é que eles têm o privilégio exorbitante de poder criar moeda, que é aquela moeda utilizada como meio de troca ainda no mundo, unidade de conta. E não perder a confiança da Global. moeda. Pois é, há muita demanda por dólares. Então eles podem abusar desse poder durante bastante tempo, até uma hora que não vão poder abusar mais, né?